Saudações, família! Por trás de um dos maiores nomes do submundo da história, havia uma mulher que viveu à sombra de uma lenda, mas que desempenhou um papel fundamental em sua vida. Maria Eugênia Henao, mais conhecida como Tata, foi a esposa de Pablo, o El Patrón, o homem que se tornou sinônimo de poder, riqueza e caos na Colômbia dos anos 80 e 90. Mas quem era Tata? Como ela lidava com a constante pressão à sua família, o medo de ser capturada e de estar casada com o rei da coca? Vamos mergulhar na vida de Maria Eugênia Henao, desde seu encontro com um jovem Pablo até os momentos mais sinistros de sua jornada ao lado dele. Vamos explorar como uma jovem de uma família humilde se tornou a esposa do homem mais procurado do mundo e como ela enfrentou os desafios de ser mãe e esposa em meio a um cenário de insanidade implacável. Veremos também as escolhas que ela fez para proteger sua família e os esforços que marcaram sua vida para sempre. Esta é a história de uma mulher que, apesar de estar nos bastidores de uma das histórias mais conturbadas do século XX, teve sua própria luta, sua própria resistência. Prepare-se para conhecer a vida de Maria Eugênia Henao, a mulher que amou e sobreviveu ao lado de Pablo. Então, já deixe seu like e inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhum lançamento. Eu tô deixando meu Pix junto com o link do Apoia-se e das lojas nos comentários fixados. Considerem se tornarem apoiadores. Sua ajuda é fundamental para que o canal cresça cada dia mais. Agora, vamos explorar o primeiro episódio da sinistra história de Tata. Bora pro vídeo! Uma das várias guerras que vivi ao longo de minha existência começou na madrugada de terça-feira, 13 de janeiro de 1988, quando Manuela, Juan Pablo e eu estávamos dormindo na cobertura do edifício Mônaco, em Medellín. E acordamos com o que no começo parecia um terremoto, mas que na realidade era a explosão de um carro-bomba. Eram 5h13 da manhã. A onda expansiva causou danos ao edifício, situado no bairro Santa Maria de Los Angeles, perto do Clube Campestre de Medellín. Ao fundo, se via, muito avariada, a capela a qual íamos rezar quase todos os domingos e onde pouco antes havíamos batizado minha filha Manuela. Pelo menos 5 casas do bairro desapareceram, porque o carro-bomba abriu uma cratera de 4 metros de profundidade e 10 de diâmetro, e provocou a morte de 3 pessoas, feriu mais 10 e deixou uma centena de afetados. O atentado estragou muito seriamente minha coleção de arte. Obras valiosas desapareceram devido à onda expansiva que se estendeu por quase 1 quilômetro ao redor. Outras ficaram parecendo uma peneira devido aos estilhaços, e com algumas não aconteceu nada. O estrondo fez a cidade inteira tremer. Naqueles momentos aziagos, eu me lembrava de minha mãe, que, como sempre, parecia adivinhar o futuro. Naquele dia, de madrugada, ela havia ligado de San Andrés, onde passava férias, e dissera: "Minha filha, eu lhe peço que me deixe dormir a última noite em paz. Por favor, vá para meu apartamento. Estou com um mau pressentimento. Alguma coisa vai acontecer com vocês." "Mamãe, fique tranquila. É muito tarde para sair com um bebê de 2 anos e um menino de 9. Deus é grande. Nada vai acontecer conosco. Não se preocupe." Ela tinha razão, mas graças a Deus nós nos salvamos. Depois da bomba, meu relacionamento com a arte sofreu um duro golpe. Fazia 11 anos que eu me dedicava a conhecer esse mundo sofisticado que me levou às galerias mais exclusivas de Medellín, Bogotá e outros países, onde pude adquirir um número significativo de pinturas e esculturas, praticamente todas exibidas nos 2 andares da cobertura do edifício Mônaco, minha casa. No entanto, minha intenção não era somente comprar arte.
Durante esse tempo, eu também visitei os ateliês de dezenas de artistas e aprendi a interpretar suas obras, a me conectar com a essência de cada um deles. Essa aproximação me conduziu também a frequentar as fastuosas mansões das famílias de classe alta de Medellín, Bogotá, Roma, Nova York e Paris, onde descobri peças de museu inacreditáveis. Para não fazer feio, fiz vários cursos de História da Arte e comprei uma biblioteca especializada, coisas que me deram ferramentas suficientes para me comunicar mais facilmente com esse círculo tão fechado. Desde muito pequena, a beleza dos objetos me chamava a atenção. Talvez porque era cercada por um entorno familiar, no qual primavam a criatividade e os detalhes. É evidente que eu não tinha noção de estética, e muito menos de arte. Mas em meio a tudo eu tive sorte, porque comecei a me interessar por pintura, leitura, etiqueta, idiomas e esportes. A imagem que eu queria projetar para os outros passava a clara mensagem de que eu estava disposta a transformar minha história. Praticamente, desde o começo de meu relacionamento com Pablo, suas ausências marcaram o rumo de minha vida. Tive que me acostumar às suas mentiras, às suas ocupações, às suas chegadas em casa de madrugada, ou simplesmente a seus sumiços de vários dias ou semanas. Essa realidade, que me causava dor e indignação, forçou-me a inventar uma vida a meu redor para sofrer o menos possível. A arte ocupou um lugar preponderante em meu dia a dia, e devo reconhecer que o dinheiro de meu marido e de alguns amigos dele contribuíram para eu conquistar um espaço passageiro nesse ambiente. No começo, no galanteio da conquista, Pablo me deu de presente um violão e mais adiante um órgão, e ambos, de alguma maneira, despertaram em mim a sensibilidade para a música. Mais tarde, em 1977, pouco depois do nascimento de Juan Pablo, meu marido conheceu o artista paisa Pedro Arboleda, cuja obra estava focada basicamente em pintar mulheres nuas, mulheres saindo do chuveiro e mulheres passeando entediadas. As obras figurativas de Arboleda cativaram Pablo, que comprou vários quadros, entre eles uma natureza morta, que penduramos em nosso novo apartamento, alugado no bairro La Candelaria. Eu sempre acreditei que mais que um interesse genuíno por suas obras, o que realmente interessava a Pablo era estar perto das modelos do artista. Mesmo assim, criamos com o pintor uma profunda relação, que até hoje conservo. Bem naquela época, o Centro Internacional del Mueble começava a ganhar força. Situava-se em uma imensa zona industrial do município de Itagüí, no Vale do Aburrá. Havia sido fundado no início dos anos 1970 e desde o primeiro dia, seus donos cediam espaço para pequenas galerias que expunham obras de jovens artistas. O lugar me atraiu sobremaneira e em pouco tempo adquiri obras de pintores antioquenses já conhecidos, como Pedro Nel Gomes, Débora Arango, Francisco Antônio Cano e Ricardo Gomes Campuzano. Ali também comprei um óleo da pintora argentina Délia Cugar, que chamou minha atenção por seu movimento e pelo interessante manejo da luz. A obra representava uma mulher com uns cães, e no fundo se observava uma espécie de faixa azul clara e branca com um sol bordado no centro. Era a bandeira de seu país, onde, por coincidência, eu chegaria anos depois, quando tive que sair correndo da Colômbia. A compra da casa do reconhecido arquiteto Raul Fajardo, no bairro El Diamante, abriria um espaço impensado em meu incipiente contato com a arte. A confortável edificação tinha um espelho d'água e, no meio, uma linda escultura em bronze de um casal se beijando, chamado El Beso, do artista antioquense Salvador Arango. O dono da casa havia deixado claro que a obra não estava incluída no negócio, mas eu disse a Pablo que não a comprasse se tirassem a escultura. Por fim, El Beso ficou, e semanas depois eu quis conhecer o escultor,
a quem fui visitar em seu ateliê, em um lugar conhecido como Las Letras de Colteger, no leste de Medellín. Essa primeira conversa com o mestre Salvador Arango foi inesquecível, e a partir daí, e durante vários anos, ele se tornou o meu mentor, amigo e colega de viagem. Foi um guia honesto, desinteressado, que não se aproveitou de minha ingenuidade e de minha falta de experiência. Estar ao seu lado era enriquecedor, e por meio dele conheci grande parte do meio artístico do momento. Uma coisa leva a outra, como diz o ditado popular. Um dia, fui visitar uma amiga e me chamaram a atenção o bom gosto e a elegância com que a espaçosa varanda de sua casa havia sido decorada. Perguntei quem havia projetado esses espaços e ela respondeu Júlia Acosta, uma especialista em decoração e arte de Medellín. Pedi o telefone dela. No dia seguinte, chegou uma mulher gentil e jovial, que sem preâmbulos começou a percorrer a casa, lentamente e em silêncio total. Meia hora depois, quando acabou, disse com frieza, mas também com grande profissionalismo. Veja, Vitória, a primeira coisa que precisamos fazer é mandar vir 3 ou 4 caminhões. Para que tantos caminhões, Júlia? Para tirar tudo o que há neste lugar e levar para o lixão municipal. Tudo isso é muito feio, inclusive essa luminária de Pedrim, que é de muito mau gosto. Ela estava se referindo a Pedrim, um homem muito conhecido em Medellín, que fabricava luminárias com um estilo bastante peculiar, eu diria que exótico. Como? Não pode ser. Inclusive os móveis Luís XV que meu marido me deu? Eles são intocáveis, repliquei desconsolada. São horríveis. E essas porcelanas, terríveis. De onde tirou tudo isso? Concordei em mudar muitas coisas, mas disse a ela que de jeito nenhum poderia tirar os móveis de sala, porque senão meu casamento acabaria. Ela concordou, e a partir daí começaria uma grande amizade, porque Júlia seria decisiva na decoração de muitos espaços onde vivemos, mas também na estruturação de minha futura coleção de arte. Resolvido o assunto dos móveis, que mudamos para o estúdio, começamos a visitar lojas de design e decoração, e Júlia me convidava periodicamente a exposições nas poucas galerias de arte que havia naquela época em Medellín. Foi muito gratificante, porque não tardei a comprar meu primeiro quadro do mestre Alejandro Obregón, um óleo de fundo amarelo com um pássaro colorido chamado Flores Carnívoras. Também adquiri uma aquarela do pintor Fernando Botero e 3 desenhos de nus feitos com carvão de Luís Caballero, já famoso no mundo artístico de Medellín. Em 1968, ele havia ganhado a primeira Bienal Ibero-Americana de Pintura, realizada na cidade. Enquanto isso, Júlia me levava às casas de algumas das famílias mais classudas da capital antioquense para observar suas coleções privadas de obras de arte e seus valiosos objetos de decoração. Foi deslumbrante descobrir o interesse da aristocracia paisa por viagens à Europa e aos Estados Unidos para adquirir cultura e ficar a par das últimas tendências em arte e decoração. Uma dessas visitas nos levou à enorme e linda casa dos Echavarria, situada diagonalmente ao centro comercial Oviedo. Fiquei muito impressionada com a grandiosidade das obras de arte e dos objetos de valor histórico que havia ali, adquiridos desde tempos imemoriais. Contudo, as novas gerações que as herdariam não se interessavam tanto, e por isso ficou aberta a possibilidade de eu comprar algumas dessas peças. Fui com Júlia várias vezes a essa casa. Só podíamos entrar às 2 da tarde e andar sem fazer barulho, porque a essa hora a avó Echavarria descansava em seu quarto. Seu estado de saúde era delicado e ela não teria gostado de ver gente desconhecida andando por ali. A situação era meio estranha.
e não me agradava muito fazer o papel de convidada e intrusa ao mesmo tempo, como também não me convencia isso de desmembrar uma parte da história de uma família tão tradicional. Nessas idas e vindas, por fim, comprei várias relíquias. A medalha dada ao libertador Simão Bolívar, depois de vencer a Batalha de Boyacá, em 1819. A maquete original de uma escultura do cavalo de Bolívar, que o governador daquela época encomendara a um famoso artista italiano para exibi-la na Praça de Bolívar de Medellín. E o quadro de um violino do mestre Francisco Antônio Cano, pintado em homenagem à Orquestra Sinfônica de Antioquia. Quando essas peças de tanto valor histórico chegaram na minha casa, fiz uma espécie de pacto secreto com a avó Echavarria e me comprometi a conservá-las como um verdadeiro tesouro. No empenho de ampliar meu horizonte no mundo da arte, não passou muito tempo até eu dar o passo seguinte: conhecer os marchands, gente encarregada de comercializar as obras, mais reputados daquela época em Bogotá. Cheguei a eles graças aos contatos de Júlia, que os apresentou a mim em suas respectivas galerias. Não menciono seus nomes por respeito, porque são pessoas honoráveis, mas a verdade é que com alguns deles, além de estabelecer uma relação comercial, também houve de minha parte um genuíno desejo de aprender sobre arte. As constantes visitas à capital para conversar com os marchands acabaram fazendo correr o rumor de que uma investidora de Medellín estava comprando obras de artistas contemporâneos da época. De uma hora para outra, eles e os galeristas mais reconhecidos de Bogotá se interessaram em me conhecer, convidando-me para exposições, jantares e coquetéis. A coisa ficava mais fácil para mim, porque Pablo ainda era visto no país como político e empresário, e suas confusões com a justiça ainda não haviam aflorado. As já constantes visitas às galerias bogotanas me levaram, certa vez, a viver um curioso caso com uma obra. Aconteceu quando a esposa de um marchand me ofereceu uma pintura do artista bogotano Alberto Iriarte, conhecido nos círculos intelectuais como Mefisto. Ela e eu já havíamos nos visto algumas vezes, e embora a oferta me parecesse estranha, na verdade ela pedia uma quantia de dinheiro tão baixa que não hesitei em comprá-la. Então, as duas felizes fechamos o negócio. Contudo, o assunto não acabou aí, porque pouco depois, um galerista me ligou suplicando que lhe revendesse a obra, mas eu disse não. O que aconteceu, na verdade, foi que a mulher havia vendido a obra, que seu marido guardava como uma verdadeira joia, em represália pelas constantes infidelidades dele. Enquanto isso, eu cultivava com esmero o meu relacionamento com o mestre Salvador Arango, a quem encomendei várias obras. Em contrapartida, ele me pôs em contato com alguns artistas em Bogotá, entre eles Armando Villegas, Manuel Estrada e Edgar Negret. Quando viajava, eu não perdia a oportunidade de visitar seus ateliês, e por isso, cada encontro era uma aula magistral de história da arte, contada em primeira pessoa. Foi uma época feliz, na qual aprendi muito. Lembro a generosidade do mestre Negret, que me abriu as portas de seu ateliê e de sua casa, no bairro Santa Ana, ao norte de Bogotá. O lugar era impressionante, porque além de sua coleção de arte latino-americana, ele exibia suas próprias obras, cheias de cor e magia. Dias depois, a decoradora me deu uma nova e grata notícia. O mestre Alejandro Obregón nos receberia em sua casa na cidade amuralhada em Cartagena. Fomos, e eu fiquei muito impressionada com o encanto do lugar, tipicamente cartageneiro, onde se destacavam os pátios internos, o telhado e os terraços. Nesse entorno de sensibilidade e arte, destacavam-se inúmeras obras suas e de outros artistas contemporâneos, exibidas nas paredes do espaçoso casarão colonial.
Foi uma tarde inesquecível, porque o mestre Obregon se esmerou para fazer que nos sentíssemos à vontade. Em uma conversa longa e interessante, falou de seus processos como pintor, de seu repúdio ao academicismo e de como nenhum artista havia exercido influência no estilo de sua obra. Mas apesar de sua gentileza, ele não quis de jeito nenhum me vender alguma peça sua, porque, segundo disse, uma reconhecida galeria de Bogotá o representava. Voltei frustrada para Medellín, mas grata por ter encontrado um mundo ao qual não muitas pessoas podiam ter acesso. Estar em permanente contato com os marchands e galeristas, visitá-los, comprar obras deles e ir às suas exposições, isso haveria de me dar uma das maiores satisfações na vida. Já naquela época, era normal que eu recebesse pelo correio fotografias coloridas de 20 por 25 das obras à venda, não só em Bogotá, mas também em outras partes do mundo, com informação sobre seus autores e o valor. Esse mecanismo era muito bom, porque os clientes podiam pagar as obras em parcelas mensais e eram entregues quando já estivessem totalmente pagas. Por essa via, certa manhã, recebi um envelope que continha as imagens de uma pintura que me deixou boquiaberta. The Dance of Rock and Roll, de 84 por 116,3 centímetros, assinada à direita do artista espanhol Salvador Dalí. Era inacreditável. Fiquei impressionada com o movimento de um casal em um deserto interminável, sexual e onírico. Era inacreditável que em meus 22 anos eu pudesse ter tamanha obra de arte em minha casa. Mas, 24 meses depois, quando paguei a última parcela, o quadro já estava pendurado na parte alta da biblioteca, em um local privilegiado que podia ser apreciado de lugares diferentes. Eu não podia acreditar. Durante algum tempo, foi meu grande segredo, porque não contei a ninguém que havia comprado o quadro. E Pablo também não se deu conta. Ele não tinha tempo e também não se interessava em observar as pinturas que havia em nossa casa. Eu não sabia naquele momento, mas o Dalí teria um papel determinante em minha vida nos anos seguintes. Pouco a pouco, à medida que aprendia e conhecia, fui me interessando muito pelo pintor e escultor Fernando Botero, que já deslumbrava o mundo com sua arte e a quem eu admirava por sua história de vida comovente. Lembro de ter lido vários artigos que falavam das penúrias financeiras que ele e sua família enfrentaram e da maneira como ele se sobrepôs às críticas implacáveis ao estilo que escolheu para desenvolver sua obra. Estar no radar de quem comercializava a arte me deu o privilégio de ir a Bogotá para ver os quadros de Botero recém-chegados à Colômbia e decidir qual comprar. Assim, adquiri algumas pinturas e esculturas, mas gostava mais dos olhos que faziam alusão à tauromaquia, porém eram inalcançáveis para mim, dado seu alto valor. Como já disse, eu conseguia comprar obras a prazo, porque fazia tudo isso sem o apoio de Pablo, que não se interessava por arte, só por objetos e carros antigos. Se meu marido entendesse o significado da arte, certamente minha coleção teria sido 5 vezes mais importante do que chegou a ser. Minha predileção pelo mestre Botero era tão notória que 2 marchands muito importantes de Bogotá me convidaram para a abertura de uma exposição de suas melhores obras na Galeria Quintana, a mais famosa naquela época. O evento foi um acontecimento e convocou a nata da sociedade bogotana. O presidente Belisário Bettencourt compareceu como convidado especial. Em certo momento da noite, apresentaram-me o mestre Fernando Botero. Emocionada, eu disse que era admiradora de sua obra, de seu trajeto como artista, e acrescentei que meu grande sonho era adquirir algumas de suas pinturas e esculturas, porque queria fazer uma boa coleção.
Ele foi muito gentil e, depois de um tempo de conversa, deu-me de presente 2 cartazes autografados embaixo. Para a Vitória, do mestre Fernando Botero. Naquela noite, falei também com o presidente Bettencourt, com quem troquei opiniões sobre a majestade das obras de Botero e outras trivialidades, mas concordamos na admiração que lhe professávamos e vaticinamos que ninguém deteria sua carreira. Ele marcaria um antes e um depois na história da arte colombiana. A imersão no mundo da arte me levou à Europa, e a primeira cidade que eu e Júlia visitamos foi Florença, Itália. As praças cheias de escultores e pintores me deslumbraram de tal maneira que passei vários dias contemplando seus traços, suas criações. Fui a Pietra Santa em 3 ocasiões e visitei o ateliê do mestre Botero, mas não o encontramos porque ele estava viajando. No entanto, conheci o escultor polonês Igor Mitorazzi. Em Roma, fui apresentada a uma senhora de linhagem que usava 2 diamantes de 7 quilates cada um, e sua roupa casual era das casas Armani ou Valentino. Representante de pintores e escultores que vivia em uma cobertura ao lado dos campanários da catedral. E como sabia que eu era investidora em arte, ela ia me buscar no hotel com uma limusine muito elegante. Em uma das minhas viagens a Roma, ela me convidou para uma festa em seu apartamento, à qual iriam vários artistas, marchands e galeristas. A vista da cidade eterna era deslumbrante, pois a varanda estava decorada com tochas à meia luz. Ouvir a conversa de um grupo tão seleto e culto me fez sentir em um espaço mágico, único. Essas viagens à Europa se prolongavam por 2 semanas e outras por até 2 meses, quase sempre com o olhar complacente de Pablo. Mas, claro que ele aproveitava minhas ausências para aprontar das suas. Quanto a meu filho, Juan Pablo, eu viajava tranquila, porque minha mãe ficava com ele. Ela entendia meu anseio por aprender, e por isso estava sempre disposta a me ajudar na criação do menino. Como esquecer que minha mãe cuidou dele enquanto eu acabava o ensino médio? Enquanto isso, em meados de 1982, a bonança econômica de Pablo nos levou rapidamente a projetos mais e mais ambiciosos. O primeiro foi a construção de um edifício em 2 lotes muito grandes, situados nas imediações do Clube Campestre de Medellín, que o engenheiro Diego Londoño White vendera a meu marido. Pablo não me disse nada no começo, mas acabei sabendo quando 2 arquitetos já haviam avançado em um primeiro projeto da futura obra. Perguntei a meu marido e ele respondeu que sua ideia consistia em construir um edifício de apartamentos de 8 andares. Nós moraríamos nos 2 últimos e alugaríamos os 6 restantes. A partir desse momento, eu assumi a responsabilidade pela obra e comecei a desenvolvê-la junto com Júlia e 2 arquitetos, um dos quais me contou que havia mostrado mais de 20 projetos a meu marido. Mas Pablo só pedira para ver o do quarto principal e que fizesse uma grande janela na sala de jantar de onde se visse Medellín. Com o passar dos meses, enquanto a construção do enorme edifício avançava, Júlia e eu começamos a pensar como decoraríamos a cobertura, que teria 2 andares e uma área de cerca de 1.500 metros. Lembro que resolvemos relativamente fácil a parte da sala de estar, da sala de jantar, do hall de acesso, quartos, biblioteca, sala de televisão, piscina e áreas de descanso. Mas nos concentramos especialmente nos lugares onde eu penduraria as pinturas e poria as esculturas, as que eu já havia comprado e as que pretendia adquirir nos meses seguintes. Decidi que cada peça de arte teria um espaço determinado. Por isso, consultamos designers de interiores e especialistas em iluminação para obras de arte.
A busca do melhor para o edifício me levou a muitos lugares do país, onde eu ia no Learjet de Pablo, quase sempre em companhia de Júlia. Nas investigações que fiz para este livro, falei com um dos pilotos de meu marido, que me revelou que Pablo começara a desconfiar de mim, devido à grande quantidade de viagens que eu fazia em seu avião, e por isso mandara que interceptassem minhas chamadas e as de Júlia Acosta. Isso durou cerca de 1 mês, mas no fim ele se convencera de que suas suspeitas eram infundadas. Quando o edifício começou a tomar forma, eu e os arquitetos percebemos que tínhamos que cumprir uma norma da Secretaria de Planejamento de Medellín, que incentivava os construtores e proprietários de edifícios a exibir obras de arte nas fachadas para embelezar a cidade, com o benefício de obter dedução de impostos. Então, tive a ideia de procurar o prolífico escultor antioquense Rodrigo Arenas Betancourt, conhecido por sua obra monumentalista. Depois de contatá-lo por meio do artista Salvador Arango, fui visitá-lo em seu ateliê, em um local bem afastado e pouco seguro de Medellín, porque era sabido que os artistas precisavam de espaços gigantes e suas finanças não davam para trabalhar em lugares mais centrais. Encontrei uma pessoa fascinante, afável, sábia, que logo entendeu minha ideia de fazer uma escultura para exibi-la na parte externa do futuro edifício, que, segundo os planos, estaria pronto em 3 anos, ou seja, em 1985. Eu lhe expliquei que queria uma obra que representasse uma família, com um homem, uma mulher e um menino. Entre um café e outro, o mestre pegou um lápis e, em uma grande folha de papel branco, começou a traçar as primeiras linhas, que mostravam um homem segurando uma mulher, que segurava um menino. Foi inacreditável, porque o mestre a esculpiu exatamente como havia pensado e esboçado no papel. A obra monumental ficou pronta a tempo e o artista a batizou de La Vida. E me custou 20 milhões de pesos daquela época, $310 mil. E segundo os especialistas, mandar fazê-la hoje chegaria a um valor próximo de 400 milhões de pesos, $136 mil de junho de 2017. E como todo o edifício tem um nome, não foi difícil encontrá-lo. Mônaco. Por quê? Porque fazia poucos meses que eu havia conhecido o Principado de Mônaco e ficara maravilhada com sua majestade, sua elegância, sua arquitetura. A identificação do edifício foi fixada em uma parede externa e suas grandes letras foram fabricadas com acrílico vermelho. Enquanto a obra mostrava avanços significativos e os 6º e 7º andares do edifício já podiam ser ocupados, embora ainda estivessem em obras, decidi guardar ali as obras de arte e esculturas que havia comprado. O espaço era mais que suficiente para essas e as que viriam. Salve galera, passando aqui rápido para deixar um recadinho a respeito da nossa loja. É uma loja de capa de celulares personalizadas, as melhores capas de celulares do universo gangster estão aqui e você que gosta desse tipo de conteúdo já dá um pulo no site para conhecer todas as nossas diversas capas que temos. A gente atende diversos modelos de celulares e também temos um preço único de R$ 39,90, então não perca tempo e já garanta a sua capa personalizada. Enviamos para todo o Brasil, então já garanta a sua. Sabendo de meu interesse e entusiasmo por fazer o melhor do melhor, o marchand de Bogotá me ligou para falar do pintor chileno Cláudio Bravo, reconhecido, segundo ele, pelo realismo de sua obra. Ele disse que mandaria pelo correio as fotografias de alguns óleos disponíveis no mercado. As fotos chegaram e fiquei muito impressionada com uma delas, Los Monjes. Fiquei apaixonada por essa pintura, na qual um monge e um menino pareciam falar com o olhar, e não hesitei nem um segundo em decidir comprá-la. Combinamos o preço e o número de parcelas,
E um tempo depois, o quadro de 2,5 metros de altura por 2 de largura chegou de barco da Europa ao porto de Barranquilha e dali foi de caminhão para o edifício Mônaco. Pouco tempo depois de negociar Los Monjes, o mesmo marchand de Bogotá me ofereceu Bacanal, outro quadro de Cláudio Bravo, e mandou as fotografias. Tentamos negociá-lo, mas o valor me pareceu alto demais, e eu disse que pensaria, porque não seria fácil pagá-lo em parcelas. Passaram-se os dias e aconteceu algo muito estranho. Uma mulher, que falava uma linguagem muito refinada, me ligou, oferecendo a mesma obra. Disse que morava em Nova York e que, se chegássemos a um acordo, ela me enviaria a pintura mais tardar em um mês, incluindo o certificado de autenticidade. De cara pensei que poderia se tratar de um golpe, porque a mulher pedia a metade do preço do marchand por Bacanal. Por isso, pedi que me mandasse os documentos, fotos e todos os papéis que tivesse para provar que o quadro era verdadeiro. Várias semanas depois, minhas dúvidas se dissiparam e dei um jeito de conseguir o dinheiro todo, porque o quadro era uma pechincha para os valores de então, $140 mil. O inacreditável dessa história é que quando já morávamos no edifício Mônaco, o marchand de Bogotá me ligou e disse que sabia que a pintura estava em minhas mãos e me ofereceu o dobro do que eu havia pagado. Não aceitei. Na corrida frenética por comprar obras de arte, uma vez eu menti a Pablo. Ele havia me dado um automóvel Mercedes-Benz azul muito bonito, blindado, importado da Alemanha, mas o achei complicado de dirigir devido a seu peso excessivo. Além do mais, parecia um tanque de guerra. Não podia abrir as janelas e, evidentemente, era muito desconfortável, porque usar o ar-condicionado o tempo todo o transformava em uma geladeira e sentia-se seu peso ao rodar. Pablo entendeu minhas razões e me autorizou a vendê-lo, mas impôs uma condição, que eu guardasse o dinheiro em um banco. Claro, não lhe dei ouvidos, e com o dinheiro comprei outro quadro de Cláudio Bravo. Quando fazemos negócios constantemente, é normal que apareçam cada vez mais. Assim aconteceu no dia que me ofereceram uma casa velha e enorme na Rua 10, acima da Avenida El Poblado, um lugar que naquela época não era comercial em Medellín. Comprei-a por um preço muito favorável e logo pensei que o lugar era perfeito para construir um edifício. Os arquitetos e a decoradora avançaram bem depressa na elaboração do projeto, que logo tomou forma, e cujo nome não tardei a decidir. OVNI. Era uma construção de 8 andares, na qual haveria principalmente escritórios e um apartamento bem amplo no último. Pensando no futuro, achei que seria boa ideia ter uma residência alternativa. Os graves fatos que ocorreram pouco tempo depois mostraram que eu tinha razão. Assim, como no edifício Mônaco, era necessário exibir uma obra de arte na fachada do OVNI, e eu encomendei ao mestre Salvador Arango. Ele desenhou uma escultura gigante, combinando com o nome do edifício, e a batizou El Hombre con Cohete. Como costuma acontecer nos negócios, a arte não está isenta de fraudes e enganações. Nesse sentido, devo reconhecer que em 3 ocasiões fui enganada por marchands, que me roubaram uma boa quantidade de dinheiro em dólares. Em um desses episódios, aconteceu que eu entreguei 90% do valor combinado, mas a obra nunca chegou. Também quase fui enganada pelo dono de uma importante galeria de arte em Bogotá, que havia me vendido uma pintura do mestre Fernando Botero, mas logo notei que o preço combinado estava muito acima de seu valor comercial. Muito brava, pedi que me devolvesse o dinheiro, o que aconteceu muito tempo depois. Apesar de terem sido experiências muito desagradáveis, decidi que Pablo jamais saberia para evitar problemas.
De qualquer maneira, eu queria resguardar o mundo que havia construído e mantê-lo o mais afastado possível da outra parte de minha vida. Meu dia a dia era bastante agitado naqueles primeiros anos da década de 1980. Eu tinha muita vitalidade, por saber que estava fazendo coisas muito importantes para mim e para a minha família. Mas também era reconfortante ver Pablo mergulhando de cabeça em sua ideia de doar casas aos moradores do lixão municipal de Moravia. Medellín Sem Barracos, a fundação que meu marido havia criado para tal propósito, fazia todo tipo de eventos para arrecadar fundos, e a tourada, com o reroneo incluso, que haviam organizado em março de 1983 na Praça de Touros de La Macarena, em Medellín, havia sido um sucesso. Pensando em como eu poderia ajudar na causa de meu marido, certa noite me ocorreu propor que fizesse um leilão de arte para arrecadar fundos. Os contatos com as galerias, os pintores, os marchands, inclusive ter participado de alguns leilões, tudo isso havia me permitido conhecer a utilidade desses atos beneficentes. Por essa razão, decidi lhe fazer a proposta quando ele chegou à casa de madrugada. Ele ficou me olhando sem entender. Tata, o que é isso? No mundo, Pablo, são feitos leilões de arte para ajudar fundações, para casos de tragédias, para contribuir com causas sociais, como isso que você está propondo. Tenho certeza de que você poderá construir mais casas para essa pobre gente. Pablo deve ter achado estranha a minha ideia, mas não disse não. No dia seguinte, assumi a tarefa titânica de organizar um evento de tal dimensão e, para isso, contratei 10 pessoas, porque era necessário fazer lobby para conseguir emprestadas as obras que apresentaríamos no leilão, garantir que não acontecesse nada com elas e fazer o seguro para proteger o transporte. Enquanto isso, falei com alguns marchands de Bogotá e lhes pedi que me ajudassem a conseguir obras importantes para o leilão. Tive sorte, porque algumas pessoas da classe alta de Bogotá, que possuíam quadros valiosos, os emprestaram para a exibição. Por fim, consegui reunir 170 pinturas, esculturas e antiguidades de 25 artistas, entre eles Fernando Botero, Darío Morales, Edgar Negret, Alejandro Obregón, Davi Manzur, Henrique Grau, Débora Arango e Rodrigo Arenas Betancourt, entre outros. O leilão já era um fato. Seria realizado no Salão Antioquia do Hotel Intercontinental de Medellín e se chamaria Pincel de Estrellas, nome criado por Neruda. Certa noite, contei todos esses detalhes a Pablo, que ficou boquiaberto. Por fim, ele vencia seu ceticismo, porque, como me confessou, chegara a pensar que o leilão não tinha futuro. As fotografias tiradas naquela noite memorável mostram Pablo em frente a um atril e, ao seu lado, a escultura Pedrito a Caballo, de Botero. O evento foi bem acolhido, porque o Salão Antioquia do Hotel Intercontinental foi lotado por umas 200 pessoas, muitas delas da alta sociedade paisa, comerciantes, industriais e gente comum, mas também por empresários amigos de Pablo. Meu marido abriu o leilão e convidou os presentes a comprar as obras para contribuir com a causa do projeto Medellín Sem Barracos. Depois acrescentou: Vitória, obrigado por seu esforço. Obrigado por sua conquista esta noite. Obrigado porque as famílias de Moravia terão mais casas. Obrigado pelo sucesso desse leilão. De fato, a venda de arte superou minhas expectativas. A maior parte das obras foi adquirida por compradores que pagaram cerca de $500 mil. Como consegui, com meros 22 anos de idade, que um leilão de arte tivesse tal dimensão e resultados? Sem dúvida, tendo Pablo como respaldo, porque naquele momento, 1983, ele já era representante da Câmara e ainda gozava de reconhecimento como empresário, com muito poder econômico. Não posso negar que essa condição ajudou,
e muito. O sucesso do leilão de arte me deu a oportunidade de falar com Pablo sobre uma ideia que eu havia tido tempos atrás, mas ficara calada para evitar um não como resposta. Eu me animei a conversar com ele sobre a importância de trabalhar em um escritório acolhedor, agradável e moderno, porque ele permaneceria nele boa parte do dia e da noite. Devo ter sido convincente, porque ele me ouviu e não fez objeção a comprar algumas pinturas e uma ou outra escultura para seu escritório, mas afastado do centro de El Poblado. Semanas depois, ele já tinha atrás de sua mesa um torso de bronze do escultor polonês Igor Mitoraj, um quadro de Francisco Antônio Cano, 3 de Obregón e 1 de Grau. Tempos depois, como eu e os arquitetos havíamos planejado, o edifício Mônaco estava praticamente acabado. Era o primeiro semestre de 1985. Na etapa final, quando só faltavam os retoques, a decoradora Júlia Acosta pediu-me para não ir até lá, porque queria me fazer uma surpresa quando estivesse completamente acabado. Assim foi, e durante 2 meses e meio, cerca de 25 pessoas trabalharam dia e noite, até que por fim ficou pronto. Vestida de gala, com meus 2 filhos e minha família, chegamos certa noite ao edifício. Era impressionante. Eu realmente me senti no Principado de Mônaco. Mas o problema era que meu príncipe estava na clandestinidade. Eu sabia que ele chegaria qualquer noite, qualquer madrugada, no momento menos esperado. E assim foi. Ele fez uma visita curta, de não mais de 2 horas, mas eu já estava acostumada. Quando anunciaram que meu marido estava no vestíbulo do 1º andar, achei que ele gostaria de ver La Vida, a obra monumental do mestre Rodrigo Arenas Betancourt, de 10 metros de altura. E eu esperei a saída do elevador principal que chegava à cobertura, e quando o vi, senti uma grande alegria e o recebi com um grande abraço. Eu estava ansiosa por sua reação àquela obra, que havia custado muito dinheiro, tempo e esforço, e não sabia se ele a acharia tão imponente quanto eu a achava. Eu queria lhe mostrar os tapetes chineses, as tapeçarias, as antiguidades, os móveis de famosos designers italianos, mas, acima de tudo, queria que ele visse minha coleção de pinturas e esculturas e lhe contar que um marchand muito influente em Bogotá havia me dito, dias antes, que naquela época a mais importante coleção de arte da América Latina era minha, que era exibida no edifício Mônaco. De fato, Pablo ficou muito surpreso e logo me disse que a escultura do 1º andar era impressionante. Caminhamos pelo hall do térreo da cobertura e encontramos uma escultura de Auguste Rodin e mais adiante um óleo de Alejandro Obregón. Enquanto ele olhava o quadro, eu lhe contei que todas as obras que veria no edifício estavam acompanhadas por seus respectivos certificados de autenticidade. Quando passamos pela piscina, a primeira construída em um andar alto em Medellín, ele comentou, perplexo, que os arquitetos haviam feito um ótimo trabalho. Em uma das paredes daquele grande espelho d'água, meu marido parou para contemplar, por um longo tempo, um dos sóis do mestre Edgar Negret. Depois, percorremos os 2 terraços. No primeiro, uma sala de jantar para 8 pessoas, enfeitada com a natureza morta de limões em tons de verde e ocre do pintor Alberto Iriarte. Na segunda, uma sala toda de couro, emoldurada ao fundo por um quadro em flores marinhas do mestre Obregón. Fiel a seu velho costume, enquanto andávamos pelo espaçoso 7º andar do edifício, Pablo acariciava meu cabelo. Abraçados, entramos na academia, dotada de equipamentos modernos. Em uma de suas paredes estavam pendurados os cartazes que o mestre Fernando Botero autografara para mim quando eu fora à sua exposição em Bogotá. Pablo disse que estava feliz por nós, sua família, vivermos em tamanho palácio.
Fiquei nostálgica com o comentário e respondi: Pablo, esse pesadelo acabará logo para que possamos compartilhar juntos e tranquilos cada espaço deste lugar. Sim, meu amor. Estou trabalhando para resolver os problemas e ficar ao lado de vocês. Levei-o pela mão para o salão principal, mas antes de entrar, mostrei-lhe Bacanal, o quadro de Cláudio Bravo. Ele olhou a pintura, afastou-se alguns passos e a observou em silêncio, admirado. Depois, perguntou-me de onde eu a havia tirado, e eu respondi que mais tarde lhe contaria uma história sobre essa obra. Já na sala principal, sentamo-nos em um sofá modular para 30 pessoas, e Pablo ficou em transe olhando as obras de arte que havia ali. Na mesa de centro, uma escultura de mármore de Auguste Rodin, outra pequena de Fernando Botero, e uma horizontal vermelha do mestre Edgar Negret, La Métamorphoses. Em uma parede via-se o quadro La Lévitation, do mestre Henrique Grau, e em outra, um de Alejandro Obregón. Fomos para a biblioteca, um lugar confortável e aconchegante que convidava à leitura, onde encontramos, em um nicho, a maquete original da escultura do cavalo do libertador Simão Bolívar, feita por um escultor italiano. Além disso, em uma das colunas havia várias obras do pintor e escultor Francisco Antônio Cano. Estávamos subindo as escadas rumo ao nosso quarto, quando Pablo parou para apreciar Los Monjes, a extraordinária obra de Cláudio Bravo, que nos fazia sentir observados, pois de alguma maneira os olhos do monge não saíam de cima de nós. Mais adiante, no hall de entrada, para nosso quarto, havia um console, e sobre ele a escultura de uma das banhistas de Edgar Degas, mestre do impressionismo francês. Entramos em nosso quarto imponente e Pablo se recostou na cama para observar todos os detalhes. Observou tudo ao seu redor e deteve o olhar em uma cômoda que tinha em cima um vaso de cristal do designer italiano Alfredo Barbini, vários livros de arte e a mulher reclinada, uma escultura pequena de bronze do mestre Botero. O trajeto visual acabou quando Pablo se levantou da cama e se dirigiu a uma vitrine com portas de vidro e luzes especiais que iluminavam minha inestimável coleção de peças pré-colombianas de ouro. Depois, ele pegou uma a uma as figuras e as olhou detalhadamente antes de devolvê-las ao lugar. Várias vezes, ele me perguntou de onde eu havia tirado aquela beleza de coleção, e eu respondi que os marchands haviam me vendido as peças. Fomos para a varanda fechada do quarto principal, decorada com uma mesa de café da manhã, e ao fundo, a escultura O Beijo de Auguste Rodin. Na parede anterior ao quarto de Manuela, havia um quadro de Botero de 1954, que representava uns cavalos e correspondia à sua primeira fase como artista, quando ele ainda não havia definido seu estilo. Entramos no quarto da menina. Pablo adorou a luminosidade e o ambiente terno e infantil que a decoradora conseguira criar. Também achou muito bonito um pastel pintado por Botero, que mostrava um poodle toy branco com um vestido rosa pálido e outro cãozinho pintado a óleo em tons de ocre. Depois, ele foi até o berço e ficou olhando a parede do fundo, onde se via um mural pintado por Ramon Vasquez, que representava a proteção dos anjos às crianças. Dali, fomos para o quarto de Juan Pablo, que também cativou meu marido, porque ao lado da porta de entrada havia a escultura de epóxi de Pedrito, feita por Botero, em homenagem a seu filho morto em um acidente. Mais adiante, em cima de uma mesa, via-se a escultura La Muñeca de Botero, modelada em bronze. Na cabeceira da cama havia uma serigrafia de um condor de traços vermelhos de Alejandro Obregón. E na biblioteca do menino destacavam-se um bronze do libertador Simão Bolívar e a medalha que ele ganhara por sua vitória na Batalha de Boyacá.
No banheiro, via-se imponente uma escultura vermelha embutida na parede de Edgar Negret. Em uma parede à saída do banheiro, havia um quadro a pastel de Pedrito, pintado com os pincéis na mão do mestre Botero. Esse quadro foi destruído pelos estilhaços do carro-bomba, detonado em frente ao edifício em janeiro de 1988. Descemos as escadas e fomos recebidos por uma tapeçaria de Olga de Amaral, que enchia o espaço de luz. A seguir, entramos na sala de jantar principal, onde havia uma natureza morta de Botero e outra de Cláudio Bravo, com uns limões tão reais que dava vontade de tirá-los do quadro. Lembro que vários anos antes, quando Pablo vira o primeiro projeto do edifício, pedira aos arquitetos que pusessem na sala de jantar uma janela enorme para ver Medellín inteira. Mas seu desejo não se realizou, porque quando chegou às minhas mãos aquela imponente escultura de Botero, era evidente que teria que ser exibida em um nicho especial. O percurso por Mônaco de mãos dadas com Pablo já levava mais de 1 hora, mas faltava mais. O espaçoso quarto de hóspedes tinha uma mesa de centro, na qual se exibia um torso de bronze de Dario Morales, e em uma mesa de madeira, uma escultura de Fernando Botero, e ao lado, a Idade do Bronze de Auguste Rodin. Em uma parede do quarto havia um autorretrato de Pablo Picasso, e na outra, um lápis de Henrique Grau. Depois, dirigimos-nos à sala de jantar auxiliar da cozinha, em cujas paredes havia 2 quadros do mestre Francisco Antônio Cano, um óleo com cavalos e cães e uma linda paisagem de fundo, e outro do violino, aquele que havia comprado da família Echavarria. A visita de Pablo acabou de repente, como havia começado 2 horas antes. Com o velho argumento de que não podia ficar em um só lugar muito tempo, ele disse que tinha que ir embora. Fiquei para trás com nossos filhos, vivendo em um palácio onde genuinamente eu pensara que duraríamos muito tempo. Mas esse sonho acabou naquela madrugada de 13 de janeiro de 1988, quando explodiu o carro-bomba que afetou seriamente o edifício e nos obrigou a ir embora dali para sempre. Poucas horas depois da explosão, o exército ocupou o edifício e ficou ali por mais de 5 meses. Nenhuma autoridade judicial fez relatório algum do estado em que ficou o que havia dentro, e muito menos um inventário. Pesarosa, sem informação alguma, 3 dias depois, eu pedi a uma das minhas irmãs que tentasse entrar no edifício para ver em que estado haviam ficado a cobertura e as coisas valiosas com que eu a decorara. Mas, especialmente, pedi-lhe que achasse um jeito de tirar do edifício o que não estivesse danificado. Por sorte, minha irmã voltou com notícias não totalmente ruins. Muitas pinturas haviam desaparecido pelo efeito da onda expansiva. Outras tinham sido danificadas pelos estilhaços e as mais importantes ficaram em relativamente bom estado. O mesmo acontecia com todos os demais objetos de decoração e o mobiliário. Além disso, em um ato de audácia, minha irmã conseguira tirar várias fotografias do estado de destruição em que ficara o edifício. Eu lhe perguntei como havia conseguido entrar com os militares lá, mas ela se limitou a responder que era melhor eu não saber. Acrescentou que os soldados lhe permitiriam entrar de novo, mas depois das 10 horas da noite. Assim aconteceu. E de um jeito inacreditável, nas 4 noites seguintes, minha irmã e 2 empregados foram ao Mônaco com uma caminhonete pequena e tiraram os itens mais valiosos que encontraram. A primeira coisa que ela fez foi resgatar a pintura de Salvador Dalí, que por sorte não havia sido danificada. Com muito cuidado, iluminada por lanternas, ela retirou a tela da moldura,
dobrou-a e a escondeu na roupa, para que os militares não a encontrassem se a revistassem na saída. Também conseguiu tirar Los Monjes de Cláudio Bravo, que ficara em muito más condições por conta das dezenas de estilhaços do carro-bomba que o atingiram. Por fim, minha irmã resgatou do edifício algumas obras de minha coleção de pinturas e esculturas, que inicialmente escondemos no depósito de uma pessoa de confiança em Medellín. Mas não podíamos deixá-las lá por muito tempo. Preservar as obras de arte no meio da guerra foi um drama, porque Pablo continuava na clandestinidade. Meus filhos e eu não podíamos nos deslocar como antes, porque os inimigos de meu marido haviam nos transformado em objetivo militar. Assim, encontrar alguém a quem confiar tamanho tesouro foi muito complicado, porque eu não podia entregar todas as obras a uma só pessoa. Por isso, tinha que encontrar várias opções. Mas quando eu encontrava um depositário, via-me diante de um outro problema. Quem faria o transporte? Na maior parte das vezes, confiamos em motoristas que as levavam sem saber que eram pinturas ou esculturas. Mas eu tinha que esperar 1 ou 2 meses para saber se a encomenda havia chegado a salvo. Assim foi com a Tela dos Monges, que saiu de Medellín e chegou a Bogotá tempos depois, e um marchand me fez o favor de entregá-la a um reconhecido restaurador, que levou 6 meses para restaurá-la. Enquanto isso, o Dalí ficou escondido em uma casa muito humilde em Medellín, até que a guerra amainou um pouco e pude enviá-lo à nossa antiga casa, no bairro El Diamante, habitada então por outra irmã minha. Ali ficou a salvo uns 2 anos. Mas o anseio por não perder minhas obras me levou a desenvolver uma complexa operação para alugar um depósito em Bogotá. Mandei construir paredes de fundo duplo com boa ventilação para esconder várias pinturas e esculturas que anos depois, após a morte de meu marido, tivemos que entregar a seus inimigos durante as negociações. Contudo, apesar das precauções, o constante traslado levou à perda de uma parte da coleção que não coube no depósito de Bogotá. Por exemplo, uma pessoa que se comprometera a guardar algumas pinturas, tempos depois me mandou uma mensagem dizendo que ninguém havia entregado nada. Também aconteceu de um marchand guardar 10 pinturas e esculturas em sua casa, mas um belo dia desaparecer. Encontrei-o vários meses depois, e ele veio com a desculpa de que tivera que entregar as obras de arte aos Pepes, inimigos de meu marido, que haviam ameaçado matá-lo. Esses episódios me faziam sentir impotência e dor, mas eu não podia fazer nada, porque não estava em condições de averiguar o que havia acontecido. Talvez, sem medir as consequências e acreditando que só perseguiam a Pablo e a nós na guerra, um comando dos Pepes, encabeçado por Carlos Castanho, chegou dia 2 de fevereiro de 1993 à casa do bairro El Diamante, onde morava minha irmã desde que nós havíamos nos mudado para o edifício Mônaco. Ela não estava naquele momento, e isso a salvou da morte. Mas Castanho devia ter visto que 3 de minhas mais preciosas obras de arte estavam ali. The Dance of Rock and Roll, Los Monjes, que fora para lá depois da restauração, e a escultura El Beso. Em outros lugares da casa havia esculturas pequenas de Fernando Botero, Igor Mitoraj e Edgar Negret, bem como pinturas de outros artistas. Sem dó, a casa foi incendiada pelos homens de Castanho, e em questão de minutos ficou reduzida a cinzas com tudo o que havia dentro. A essa mesma hora, eu estava escondida com Pablo e meus filhos em uma casa pequena e humilde no bairro Prado, bem perto do centro da cidade. Horas depois, quando eu soube da notícia, chorei desconsoladamente, porque tudo indicava que as pinturas e esculturas haviam sido consumidas pelas chamas.
Pablo viu que eu ficara tão compungida que de uma hora para outra levou-nos ao pátio da casa e pediu que fizéssemos uma espécie de círculo. Ele parou em frente a mim, Juan Pablo à esquerda e Manuela à direita, e disse, olhando-nos fixamente: "Meu amor, sabe onde está o Dalí mais importante de sua vida? O Dalí mais importante é nossa família, que não tem preço. Não se preocupe, porque eu vou lhe dar o Dalí que você quiser." A perseguição sem trégua, a espreita dos inimigos de meu marido e a iminência de uma batida policial que poderia nos custar a vida, forçou-me a entregar a um marchand os certificados de autenticidade de todas as minhas obras, incluindo as que haviam sucumbido à bomba do edifício Mônaco. Eu queria conservar esses documentos porque tinham um enorme valor para mim. Mas aconteceu o impensável. O marchand entrou em pânico diante da possibilidade de que encontrassem os certificados em uma revista domiciliar e decidiu queimá-los porque estavam em meu nome. A maior parte desses documentos tinham a assinatura dos artistas, coisa incomum naquela época. Uma obra de arte sem seu certificado de autenticidade é como uma pessoa sem certidão de nascimento. Quando eu soube disso, em minha solidão e isolamento absoluto, me perguntei 1000 vezes como o marchand pudera cometer tamanho sacrilégio. Recuperar esses certificados implicaria bater em portas que já estavam fechadas, porque estávamos em plena guerra. Mesmo assim, no caso de uma obra, demorei 20 anos para conseguir que o autor assinasse um novo documento. Foi uma tarefa que exigiu muita perseverança, porque o artista se recusara várias vezes. Até que, por fim, um dia concordou em atestar que a obra era sua. A implacável perseguição a meu marido acabou em 2 de dezembro de 1993, quando ele morreu no telhado da casa onde estava escondido, em Medellín. Mas, longe de resolver nossos problemas, seu falecimento logo me traria mais e piores dificuldades. Os inimigos de Pablo logo voltaram seus olhares para mim e me obrigaram a pagar $120 milhões, que, segundo eles, haviam gastado para perseguir Pablo. Autorizada pela Promotoria Geral da Nação, inicialmente fui às penitenciárias Modelo e La Picota, em Bogotá, acompanhada por funcionários do Corpo Técnico de Investigação da Promotoria, onde me reuni com vários chefes do narcotráfico e com os antigos lugares-tenentes de Pablo, que invariavelmente começaram a pedir dinheiro. Um dos primeiros que visitei, porque assim ele exigira em várias mensagens que mandara ao Residências Tequendana, foi Ivan Urdinola Grajales, com quem mantive uma intensa conversa, na qual, obviamente, eu estava em desvantagem. Por um lado, fiquei surpresa com a notícia de que ele tinha em seu poder a escultura El Beso, que, segundo me disse, sobrevivera ao incêndio. Acrescentou que um amigo de Medellín a havia dado de presente a ele, mas que estava disposto a devolvê-la. Depois, perguntou-me se eu tinha alguma pintura à venda, e eu respondi que sim, um óleo do mestre Obregón. Combinamos um preço que ele se comprometeu a pagar depois que eu lhe enviasse a obra. Mas eu, ingênua, acreditei. E passou o tempo e El Beso nunca chegou a mim, e muito menos o dinheiro do quadro. Foi dessa maneira que Urdinola cobrou de mim sua parte da guerra contra Pablo. Nas penitenciárias, também tive que chegar a acordos com alguns funcionários de Pablo, a quem entreguei obras de arte e esculturas para saldar as supostas dívidas. No entanto, a parte mais difícil daquele momento foi quando tive que ir a Cali negociar diretamente com os chefes do cartel e com os comandantes das autodefesas que estavam atrás de todos os bens de meu marido e de minha renomada coleção de obras de arte.
Na primeira reunião, exigiram que eu elaborasse uma lista completa de propriedades, mas não esconderam seu interesse imediato pela entrega de quadros e esculturas. Senhora, vá buscá-las. Rapidinho, rapidinho, disse um dos chefes. Senhores, rapidinho não posso, porque estou isolada há muito tempo e não sei se as pessoas que as guardaram ainda estão vivas. Acreditem, não vai ser fácil, respondi. Arrasada, voltei a Bogotá e comecei a procurar algumas das pessoas que haviam guardado minhas obras e tive sorte, pois as devolveram. Nos dias seguintes, consegui entregar a primeira, de um valor enorme, uma natureza morta de Botero. Também consegui ir ao depósito de Bogotá, onde guardava várias obras, e as entreguei para abater a dívida. Mas sem dúvida alguma, o The Dance of Rock and Roll, de Dalí, teria um papel fundamental no difícil processo de negociar com os inimigos de Pablo. Como já contei, semanas depois da morte de meu marido, recebi uma mensagem de Fidel Castanho, que afirmava que não ordenaria minha morte ou de meus filhos, e revelava que a pintura de Dalí não havia sido destruída no incêndio da casa de El Diamante. Fiquei muito feliz, porque, além de tudo, ele se comprometera a me devolver a obra por meio de seu irmão Carlos. Pois bem, em uma das reuniões em Cali, Carlos Castanho anunciou, na frente de todos os presentes, que havia levado a pintura, avaliada na época em $3 milhões, para me devolver, para que eu a entregasse como parte do pagamento do que devia. Mas, em um impulso que mais tarde agradeci a Deus, eu respondi que não a receberia, e pedi que ele e Fidel ficassem com ela em sinal de paz. Os chefes receberam bem meu gesto, e uma semana depois entreguei a Castanho o certificado de autenticidade da obra. A última informação que tive do The Dance of Rock and Roll foi que Castanho entrara em contato com vários marchands de Bogotá para ajudá-lo a vender a obra a um colecionador internacional. Hoje, resta-me o consolo de que depois de tantas idas e vindas, o Dalí está bem, resguardado em um museu de Fukushima, no Japão. Meu relacionamento com a arte sempre foi motivado pelo desejo de aprender. Nunca a entendi como um jeito de aumentar meu status ou de entrar em círculos da elite, que sempre soube que eram inalcançáveis. Não me julgo conhecedora de arte, porque não sou. Por toda a Argentina, continuo indo a exposições, museus e seminários de arte, movida pelo interesse de aprender. Não sinto frustração, mas sim saudade. Passaram por minhas mãos obras de arte inacreditáveis que realmente pensei que ficariam comigo a vida toda e que me permitiriam, por um tempo, viver um mundo apaixonante que me deu muitas satisfações. Salve, família! A vida de Maria Eugênia Henao foi uma montanha-russa de emoções, desafios e escolhas difíceis. Embora tenha vivido à sombra de Pablo, sua história é um testemunho de uma mulher que, entre o amor e a sobrevivência, navegou por águas turbulentas sem jamais perder o foco em sua família. Ela foi uma testemunha silenciosa do auge e da queda de um dos maiores impérios do submundo. E, mesmo depois da queda de Pablo, Maria Eugênia continuou sua luta, tentando reconstruir uma vida marcada por tragédias, sempre carregando o peso de seu passado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando essas histórias fascinantes e intensas do submundo. Deixe nos comentários o que você achou da primeira parte da história de vida de Maria Eugênia Henao. Obrigado por assistirem, até a próxima. Sejam bem-vindos e bem-vindas à MV Ball Sports, sua casa para camisas de times e seleções do Brasil e do mundo. Encontre as melhores camisas dos maiores clubes e seleções.
Do Real Madrid ao Paris Saint-Germain, do Brasil à Argentina, temos tudo para você torcer com orgulho. Seja na arquibancada ou no sofá, demonstre sua paixão pelo futebol com as camisas mais autênticas e estilosas. Na MV Ball Sports, você encontra um atendimento especializado e uma variedade incrível de produtos. Não perca tempo! MV Ball Sports, seu destino para camisas de times e seleções do futebol brasileiro e mundial. Salve família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu família!